Boa tarde. Eu quero boa tarde mais forte. Estou vendo essa meninada. Ah, boa tarde. Agora sim, agora falaram comigo. Meu nome é Maria Letícia Iqueda. Eu sou médica de formação. Eu trabalho há 26 anos na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, com doenças infecciosas. E sou professora aqui da Unicinos desde 2014, nos cursos da área da saúde, na pós-graduação em saúde coletiva, e eu dou aula de doenças infecciosas. Eu estou vendo a professora Priscila Loura aqui, eu estou quase convidando ela para descer, porque me pediram para falar de ciências básicas, né? Como é que se aplica na saúde pública, e ela podia fazer uma dobradinha aqui para mim, porque ela faz a parte básica, e eu faço a saúde pública. Então, Priscila, tu é convidada, inclusive, a me corrigir se eu falar alguma bobagem, tá bom? Mas nós vamos falar de ciência básica aplicada na saúde pública, ou como é que ela pode chegar na saúde pública. Vocês conhecem esses dois? Mais forte, conhecem? Cérebro, quero ficar com aquela cinturinha. Pink e Cérebro? Esse tratamento forçará a usar então, olha ali. deve ser usada. Aqui eles estão fazendo ciência aplicada. Exatamente. Aqui eles não estão fazendo ciência básica, mas tem uns filmes que eles fazem ciências básicas, né? Era só para acordar vocês, porque eu sabia que iam estar meio querendo dormir. Então todo mundo conhece Pink Cérebro e hoje estão conhecendo a professora Letícia Iqueda. Bom, as ciências básicas, elas são aquela parte da ciência dentro da biologia, da física, da matemática, em que se faz a ciência não esperando chegar a um produto final, e sim para ter a base do conhecimento. Porque o que é conhecimento? Conhecimento é, antes de mais nada, observação, né? A gente é induzido pelos problemas. Se nós temos um problema, nós vamos tentar resolver. Se nós estamos em algum lugar, nós estamos observando. E de uma observação pode surgir o quê? Uma ideia. E a partir daquela ideia pode surgir a possibilidade de resolver um problema. E essa ciência que observa mais atentamente, que cria hipóteses em cima das coisas que estão sendo observadas, são basicamente a ciência básica. E isso pode acontecer dentro da matemática, gerando, por exemplo, os algoritmos que fazem os nossos computadores acontecerem, gerando depois, lá adiante, a possibilidade de novos sistemas operacionais e que geram para nós os iPhones e os não iPhones, né? A gente não sabe, mas tudo isso começa na ciência básica. Quando a ciência matemática observa fenômenos matemáticos e observa equações, ela se possibilita criar algoritmos que podem depois lá adiante predizer, por exemplo, que a chuva intensa que se juntou com o bueiro cheio de plástico, né, professora Marília? Que se juntou com o rio assoreado, que aí não deu conta. O rio assoreado é aquele que as suas margens foram sendo degradadas, aquelas vegetações na margem, ela controla a velocidade do rio. E aí o que acontece? Acontece a enchente do Vale do Taquari. E por que a professora Letícia está falando isso? Vocês estão dizendo, essa mulher está doida. Porque começou lá embaixo com o cientista básico, criando algoritmos que poderiam predizer aquela enchente e permitir que as pessoas fossem retiradas em tempo. Como isso não aconteceu, terminou onde? Terminou na Letícia, na Priscila, indo para lá socorrer as pessoas e aplicar outros conhecimentos da ciência básica. Porque foram aplicados depois ali os testes de leptospirose naquelas pessoas que foram afetadas e que foram contaminadas.
Então, vocês veem que o ciclo se fecha. Então, este é o grande papel da ciência básica. Qual é a ciência básica? É aquela do ratinho. Vocês já viram em televisão, né? Em filmes. Aí o cientista bota o ratinho para correr dentro de uma roda, bota o ratinho num quarto escuro, observa o ratinho, depois observa o que aconteceu nas suas células e lá adiante a gente vai descobrir, né, professora Marília, que as pessoas não podem viver sós. Que elas precisam de companhia, que elas precisam de luz, que elas precisam de espaço arejado, que elas precisam de um espaço umas entre as outras, que a gente não pode viver tão aglomerado, que isso vai fazer mal para o quê? Também para a nossa saúde mental. E por isso a professora Marília traz para vocês a preocupação com a pobreza, com a miséria, com as más condições de vida, de pessoas que moram muitas dentro da mesma casa, porque não têm acesso a uma residência melhor e que estão ali apertadinhas. E nós, na ciência, e as pessoas que fazem política pública, as pessoas que governam os nossos países, estados e municípios, sabem pela ciência que foi aprendida lá atrás, na ciência básica do comportamento, que as pessoas precisam de um espaço mínimo de vida, que é um espaço vital. E como é que se aprendeu isso? Como é que se deu o insight para chegar a isso? Foi lá estudando os ratinhos, tem ratinhos específicos para esse estudo, né, professora Priscila? São caros muitas vezes. Tem um ratinho chamado ratinho Ob-Ob, que é um modelo utilizado, por exemplo, para a gente estudar a nossa relação com o alimento. Porque dormir pouco e dormir mal engorda. Vocês sabiam disso? Então, quem está preocupado com peso, comece a cuidar do seu sono. Porque o sono é importante para o peso. Né? E aí, a minha aula não está abrindo, tinha um monte de gravura, tinha até fotos minhas fazendo ciência na saúde pública e não no laboratório. Mas é do laboratório que a coisa cresce para a gente ir fazer a ciência e aplicar a ciência na saúde pública. E como a encomenda era falar de como a gente utilizaria a ciência no controle das grandes epidemias, eu trago para vocês a história da vacina. Em 1786, o Jenner observava que as mulheres que ordenhavam vacas que tinham pústulas, feridas parecidas com as feridas da varíola, essas mulheres ordenhadeiras, elas não adoeciam gravemente de varíola. E o Jenner era um cientista. O Jenner era um cara que aos 8 anos de idade ele ajudava um cirurgião. Ele era brilhante. Mas a gente não precisa ser tão brilhante para ser cientista. Basta a gente estudar, né? E querer. Então o Jenner, já moço, formado em medicina, ele olhava... Ó, tá aqui. Ele olhava para as mulheres ordenhando as vaquinhas e elas não adoeciam. Então, vamos lá. Eu já falei um monte de coisa porque eu sou uma tagarela, né? Onde é que aponta o negócio? Ops. Então, a ciência básica é aquela que tem por objetivo o conhecimento em si, a parte de sua utilidade. Vai aprender, vai conhecer. Depois vai aplicar, tá? A biologia, a química, a física, a matemática são ramos da ciência básica. E aí eu trago o ratinho. Esse aqui é um ratinho de laboratório. A professora Priscila chega a babar quando ela vê o ratinho do laboratório lá. Né? Porque eles são extremamente úteis. Eles são um modelo através do qual se estudam determinados eventos. Então, lembrando que a observação vai levar ao conhecimento. E gerar conhecimento útil para a gente aplicar na ciência e na tecnologia. Então, tudo vai vir dali. Inclusive, os telefoninhos de vocês, o Play 5, 6, 7, 8, né? Quando o Play evolui, alguém pensou isso antes. Certo?
Porque eu, Letícia, joguei telejogo. Vocês não fazem ideia do que era. Pesquisem na internet, porque vocês sabem pesquisar na internet. Telejogo. E descubram o que eu jogava um pouquinho antes da idade de vocês. E aí, como é que a gente vai transpor esse conhecimento da ciência básica para a saúde pública? Por isso eu trago a história da vacina. Né? O Janet, com a sua vaquinha, ele observa que as mulheres que ordenhavam não adoeciam. E a varíola era uma doença letal que foi erradicada. O que significa erradicar? Ela não existe mais. Tanto que a gente não precisa nem vacina para ela mais. As últimas pessoas vacinadas de varíola foram vacinadas na década de 70, até 1972. No caso, eu, professora Marília, fomos vacinadas de varíola. O resto das pessoas aqui da sala provavelmente não. E vocês certamente não. Então, ele nasceu na cidade de Berkeley e, com 13 anos, na verdade, ele ajudava um cirurgião. Em 4 de maio de 1796, esse menino começou a ter varíola e ele foi lá e ele teve uma ideia. Ele pegou o pus das lesões variúlicas e inoculou na criança, em quantidade pequena. E essa criança, ela não adoeceu gravemente e não morreu. E isso aqui foi o princípio do estudo de vacinas. Porque as vacinas, elas são, na verdade, uma exposição que a gente faz. As primeiras vacinas que existiram, elas são de vírus vivo atenuado. A gente ameniza o vírus e injeta na gente. Oi! Então, é verdade, gente. Boa parte das vacinas, elas são de vírus vivos atenuados. A gente recebe uma injeçãozinha de vírus, o organismo reage, porque o nosso organismo ele é brilhante. E tudo isso foi estudado na ciência básica. Nós temos uma coisa chamada sistema imunológico. Toda agressão que a gente sofrer, a gente vai ter uma resposta. E aí essas respostas imunológicas são induzidas por essas vacinas. Aí o que acontece? O organismo aprendeu a conhecer, a reconhecer aquele vírus, ele preparou uma resposta, uma arma contra esse vírus, e quando ele for exposto de novo, ele já sabe, opa, eu te conheço, e vai lá e bloqueia e a pessoa não adoece. Obviamente, hoje nós temos vacinas muito mais modernas. Por que eu trouxe o case vacina para vocês? Porque a gente começa lá embaixo, entendendo a célula. Claro que o modelo de Janet ele é muito mais observacional, porque a gente não tinha a moderna ciência básica, que é baseada, primeiro, em grandes estudos teóricos, para depois evoluir para ir para células, para ir para microscópio, etc. Aqui, nós estamos em 1796. Não tinha laboratório, tá? E aí, a gente evolui para o que salvou muitas vidas na história recente da humanidade. Nós tivemos grandes epidemias na história do mundo. A gente tem poucos minutos para falar aqui, então eu não trouxe todas as epidemias. Mas a varíola foi uma grande epidemia, a peste foi uma grande epidemia, a poliomielite, que era a paralisia infantil, que estava eliminada do nosso país, e por conta do que as profs falaram antes de mim, que é o negacionismo e a recusa à aceitação da ciência, está voltando ao nosso país. Uma doença chamada paralisia infantil, a poliomielite, aquela cuja vacina é a gotinha do Zé Gotinha. Por isso a gente está tendo de novo mobilização e grandes campanhas de vacina. Então nós tivemos poliomielite, nós tivemos a peste, nós tivemos a gripe espanhola em 1918, a AIDS na década de 80, que infelizmente não tem vacina ainda. E agora, em 2020, nós acordamos o ano, né, com a Covid-19, que todos vocês viveram, que todos vocês perderam aula, que todos vocês, e alguns de vocês podem ter perdido familiares muito queridos, amigos queridos, para uma doença que alguém
já estava estudando uma coisa chamada RNA mensageiro, que é lá no íntimo das nossas células. Vocês lembram da biologia, o RNA, o DNA, que carregam o nosso código genético, que tem ali os parezinhos de base, né? Quando é fita dupla é DNA, então A com T, C com G, isso. Então, tem gente que passa na ciência básica estudando isso. E aí eles identificaram a parte do código genético viral do RNA que contém as instruções para a fabricação da proteína spike do vírus. Porque o nosso RNA, a nossa genética, o nosso código genético, ele tem a explicação para da gente. Então, quando eu estou aqui agora na presença de vocês, com este cabelo, claro que está modificado, né? Que tem uma época na vida que a gente começa todo mundo a ficar loira, e eu já cheguei nela. Então, assim, quando a gente vem com esse cabelo, com essa textura, com esse olho, com essa cor, isso está escrito no nosso código genético. O vírus, a bactéria, o fungo, todo mundo tem essa escrita, essa marca. Todo mundo já tem isso previsto. Então, como a ciência básica sabe disso e ela estuda isto, foi identificado a parte do código genético viral que contém as instruções para a proteína spike, que é aquela que fazia a parte principal da infecção da Covid-19, e aí eles criam uma sequência desse código, trocam essa molécula e diminui a chance desse vírus penetrar nas células. É isso aqui que é a vacina de RNA mensageiro. Eu estou explicando muito grosseiramente para vocês, até porque eu não produzo vacina. O que eu faço? Eu cuido disso. Essa é a minha ciência. Depois que teve a vacina, olha como despencou a morte por Covid em pessoas com mais de 80 anos. Aqui está o início da vacinação e a queda da mortalidade. É só isso que a vacina fez. Ela reduziu drasticamente a mortalidade por Covid. E assim outras vacinas, e isso foi tão importante que os 2 pesquisadores que fizeram a vacina ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2023. E assim outras tantas doenças foram e vão ser ainda erradicadas, porque a Covid-19 não foi erradicada, a vacina reduz a infectividade. O que reduz a transmissão são os nossos cuidados, a nossa higiene da tosse, o nosso distanciamento, é o que reduz a infecção. Mas ela reduz a virulência, ela reduz a infectividade, ela reduz a potência do vírus e, portanto, reduz a mortalidade. Então, esses cientistas descobriram a vacina e os cientistas aqui da Unicinos, aqui está a professora Letícia, aqui está a turma de alunos que trabalharam na pesquisa, esta não de base, uma pesquisa epidemiológica de Covid-19 lá no início da epidemia. Nós trabalhamos durante 2 anos na EpiCovid, testando as pessoas nos seus domicílios, identificando a prevalência, que é a quantidade de gente que tinha o vírus, para orientar o governo do estado do Rio Grande do Sul na política de contenção, de afastamento. Então, quando vocês viam lá as bandeiras e tal, e o governador fazia aquela apresentação e dizia, agora nós vamos para mais trancado, menos trancado, uma das coisas que subsidiava eles era a pesquisa que a gente trabalhou aqui pela Unicinos junto com a Universidade de Pelotas, testando as pessoas na sua casa. E aquele teste foi criado onde? Em laboratório, a partir de pesquisas básicas que conseguiram produzir os anticorpos do vírus, que é o que produz o teste, porque a gente testa anticorpos. E aqui mais um pouco do que a ciência básica nos traz. A ciência básica nos permite fazer os testes, né, professora Priscila? Estamos trabalhando num teste para sífilis também, parecido com esse aqui.
E aí, como é que isso chega na política pública e na saúde pública? Com pessoas como eu, que aqui estou fazendo testes de doenças relacionadas ao HIV em pessoas que ficam muito doentes por AIDS. Aqui eu estou ensinando essas profissionais de unidades de saúde a fazerem teste para criptococo e teste de CD4 e carga viral, que são exames usados na infecção pelo HIV. Então, saímos da bancada do laboratório para aplicação na saúde pública para conter epidemias e pandemias. E aqui outros exemplos, né? Isso aqui é um frasco de cultura de Mycobacterium tuberculosis. Quanto mais a ciência básica entender a tuberculose, entender como ela circula, entender como ela ataca e conseguir produzir medicamentos, conseguir produzir testes, menos chance nós temos de ter pessoas com a tuberculose ativa, que é essa doença aqui, que literalmente come o pulmão das pessoas e que é uma grande epidemia no estado do Rio Grande do Sul. O nosso estado é um dos que tem os maiores índices de tuberculose do país. E não poderia deixar de lembrar que a nossa ciência ela tem que estar a serviço de todos e da sociedade, e isso está previsto aqui nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, tem no 3, que é Saúde e Bem-Estar, e em outros dos objetivos, né, dos ODS, dos Objetivos da Agenda 2030, está a ciência a serviço da saúde e do bem-estar humanos, né, dessa grande universidade, dessa grande comunidade que é a comunidade humana, e a gente cada vez mais pensar na saúde de todos, né, e do planeta globalmente, e a ciência básica ela está a serviço para subsidiar o que a gente vai fazer na aplicação dela dentro da saúde pública. Eu acho que é isso. Muito obrigada.